E olha só, dúvidas do nosso telespectador aqui de Ribeirão Preto. Fala o seguinte, doutor, tenho diabetes e hipertensão arterial. De quando em quanto tempo preciso passar no médico? Boa pergunta, Paulo. É a dúvida de muitas pessoas, né? Hoje em dia nós temos o postinho de saúde, nós temos o SUS, então tem o acompanhamento ambulatorial, né? Se preconiza aqui um paciente com comorbidade, um paciente hipertenso, diabético, que ele passe de 3 em 3 meses e faça seus exames de rotina. Se a pressão compensada, se a diabetes compensada e os exames laboratoriais ok, você pode passar um pouquinho mais a consulta para 6 em 6 meses. Excelente pergunta. Agora uma pergunta vindo de Jaú. Doutor, excesso de testosterona faz cair o cabelo? Abraço para Jaú. Não é o excesso de testosterona. Nós temos várias motivos de queda de cabelo. Agora, a androgenética, por causas genéticas, não é o excesso, Paulo, e sim a conversão que a testosterona faz. A testosterona sofre a ação de uma enzima chamada 5-alfa-redutase, e transforma a testosterona em dihidrotestosterona. Então, o paciente que tem a tendência à calvície, ele tem uma exacerbação dessa enzima, a 5-alfa-redutase. Olha só, o zap da população está aí na sua tela. Se você tiver dúvidas para falar aqui com o Dr. Luiz Piovesani, você mande para a gente. Agora, uma pergunta bem interessante. Olha só, doutor, fiz um ultrassom e mostrou hemangioma no fígado. É necessário fazer cirurgia? Isso é mais comum, Paulo, até do que as pessoas pensam, e se pega realmente no ultrassom. O que é o hemangioma hepático? É um conglomerado de vasos sanguíneos, e isso é muito comum, principalmente nas mulheres em idade fértil, alterações hormonais e assim por diante. A grande maioria esmagadora dos casos não se faz nada, Paulo, se acompanha. Se acompanha como? Com um examezinho básico de ultrassom de 6 em 6 meses, ou uma vez por ano. Às vezes encaminhamos o paciente para a hepatologia, para avaliar, dependendo do tamanho. Eu já tive paciente, inclusive, que o fígado dele inteiro era um hemangioma. E o colega especialista acompanhava o caso. Mas quando eu falei que o fígado inteiro era hemangioma, pessoal, isso é muito raro, tá? Não é o caso. O caso são lesões pequenas, lesões mínimas, que não vai ter dor, o paciente não vai ter sinal e sintoma nenhum. Aí o examezinho de ultrassom periódico. Olha só, a Daniela, da cidade de Campinas, ela fala o seguinte, doutor, não sou gestante, está saindo secreção parecida com leite da mama. O que pode ser? Chamamos isso de galactorreia, Paulo, que é a saída de secreção de leite pela mama. Importante seria saber a idade da paciente, já iria indicá-lo um ultrassom de mama, uma mamografia, mas na maioria dos casos nós temos o aumento de um hormônio que chamamos de prolactina, que estimula a produção desse leite, mesmo se a mulher está grávida. Isso realmente pode acontecer, precisa ser investigado, dosar o examezinho chamado de prolactina e às vezes fazer uma ressonância nuclear magnética da glândula que estimula a produção desse hormônio, que é a glândula hipofisária, que é no cérebro. Mas a maior, como eu falei da pergunta passada, a grande maioria dos casos, uma lesão aí que não faz nada, benigna, e às vezes se toma um remedinho, que chamamos de Dostinex, a cabergolina, às vezes não precisa se tomar o remédio, mas é importante a endocrinologia estar esperta aí no caso. Olha só, uma pergunta que vem de Marília agora, doutor, na sua opinião, qual o melhor método contraceptivo? Nós temos vários e vários métodos contraceptivos. Nós temos as pílulas, as injeções, nós temos o dispositivo intrauterino, tem o método da tabelinha, tem o preservativo. No meu caso, eu prefiro o dispositivo intrauterino. É um pouquinho mais seguro, principalmente os que não produzem hormônio, DIU de cobre, DIU de prata, que às vezes você vai prevenir a gravidez e pelo excesso hormonal acaba gerando aí outros sintomas indesejados para a mulher. Então o DIU eu acho, desde que não tenha nenhuma contraindicação, claro, então ao meu ver eu gosto muito do meu paciente usando o dispositivo intrauterino, lembrando que não previne doença sexualmente transmissível e sim a gestação. E olha, daqui a pouco no programa falando sobre nutrição com a Dani Forte. Agora vem a pergunta da Rosângela, de Avaré. Ela fala o seguinte, fiz exame e deu começo de tireoide. Gostaria de saber o porquê a queima de tanto na garganta. Ela está sentindo a garganta queimando. Teria que saber um pouquinho mais do caso, um hipo é um hipertireoidismo, então saber um pouquinho mais da parte laboratorial da paciente. Então a tireoide é uma glândula que nós temos na região cervical anterior, ou seja, a parte de frente aqui do pescoço,
em formato de borboleta e ela fabrica 2 hormônios, o T3 e o T4. Eu posso até às vezes ter um cisto na tireoide, eu posso ter um nódulo na tireoide, que dificilmente vai dar sintoma. Agora, Paulo, dor na garganta realmente a tireoide não vai fazer. Tá? Então seria importante investigar um pouquinho mais, às vezes passar um otorrino, para o otorrino examinar aí a orofaringe, a nasofaringe, a região aí das amígdalas. Tá? Muito difícil ter relação isso com a tireoide.